Imaginem a seguinte cena. Alguém está sentado numa cafeteria super barulhenta, daquelas bem lotadas mesmo, Uhum. e essa pessoa está olhando para um caderno cheio de anotações confusas, equações matemáticas pela metade. Em vez de puxar o celular do bolso, abrir um aplicativo, tirar foto, esperar processar, essa pessoa simplesmente sussurra um comando para o ar. Sussurra no meio do barulho. Exato. E em questão de milissegundos, tipo, um aplicativo que não existia há 5 segundos é criado do zero. Ele surge flutuando no campo de visão, lê aquelas equações, resolve tudo e projeta a resposta perfeita ali mesmo, alinhada com o papel. Nossa. E o mais louco é que, assim que a tarefa termina, esse aplicativo simplesmente desaparece. Para sempre. Sem download, sem ícone na tela, sem pedir atualização. É o fim do aplicativo como a gente conhece, basicamente. Exatamente, o nosso foco hoje é justamente essa ideia. A próxima grande disputa no mundo da tecnologia talvez não seja sobre quem cria a melhor tela ou a tela com mais resolução, mas sobre quem consegue tornar a tela, sabe, o menos necessária possível. E essa é uma premissa que altera completamente a fundação de como a gente interage com a computação, né? Porque historicamente a gente sempre moldou o nosso trabalho aos limites dos softwares que a gente comprou. Uhum. Então a ideia de inverter essa lógica, fazendo com que a infraestrutura digital se molde ao nosso pensamento e depois desapareça, é um salto monumental. Certo, vamos desempacotar isso, porque a fadiga de tela é real. Aquela exaustão de pular entre 10 aplicativos diferentes ao longo do dia é algo que quase todo mundo sente. Com certeza. E o nosso mergulho profundo de hoje se debruça sobre uma promessa bem ousada feita por uma empresa chamada Monaco. A gente reuniu os materiais oficiais de lançamento deles, além de reportagens e análises mais críticas de 2 portais de tecnologia, o CIOL e o SailGeshooper. E tem muitos detalhes técnicos nessas fontes para a gente cobrir hoje. Tem mesmo. A nossa missão nessa análise é entender essa mudança de paradigma. E para entender como a inteligência artificial constrói a ferramenta sob demanda, direto na nossa linha de visão, a gente tem que começar pelo objeto físico que promete essa revolução, o Monaco Glass. E o que salta aos olhos logo de início, analisando a documentação do CIOL, é a engenharia física desse hardware. Quando a gente pensa em óculos de realidade aumentada, a imagem que vem na cabeça é quase sempre... Aquele capacete de mergulho gigantesco. Exato, aquele trambolho pesado e desconfortável. Mas o Monaco Glass vai na direção oposta. O projeto inteiro pesa só 48 gramas. Peraí, 48 gramas? Isso é basicamente o peso de um par de óculos de sol normal? Sim, é extremamente leve. Mas como eles conseguem colocar câmeras e processadores num chassi tão leve sem que o negócio escorregue do nariz o tempo todo? O segredo aí tá no balanceamento, né? O design foi assinado por um designer chamado Percy Lau, e ele não amontou a tecnologia toda na parte da frente. Ah, entendi. O peso é super meticulosamente distribuído para as hastes traseiras que ficam atrás da orelha. A ideia é transformar algo que seria cansativo num acessório que dê para vestir o dia inteiro. Mas para mim o verdadeiro desafio de engenharia nesses 48 gramas é a tela. Pois é, eu li nas reportagens que a tela é microLED e tem um brilho de 1400 nits. Isso. O que significa que dá para usar sob a luz do sol, né? Que sempre foi o ponto fraco dessas projeções transparentes. Mas a parte técnica me deixou com mais dúvidas. Falam num campo de visão de 30 graus, resolução de 640 por 480 e o uso de guias de onda. Como esse guia de onda cria essa imagem brilhante num espaço tão pequeno? Então, o conceito de guia de onda, ou waveguide em inglês, é o que resolve o problema da falta de espaço. Pensa num monitor normal. Você tem uma lâmpada grande lá atrás jogando luz direto para os seus olhos. Uhum. Num óculos fininho, não tem espaço para isso. Então o guia de onda funciona como um corredor de espelhos microscópicos que são gravados direto na lente transparente. Caramba! O display microLED de verdade fica escondido lá na lateral da armação, perto da haste. Ele dispara a luz para dentro da lente e essa luz vai quicando internamente por esses espelhinhos até ser redirecionada exatamente para a pupila de quem está usando. Nossa, por isso que atinge 1400 nits, então? A luz é direcionada de forma cirúrgica. Exatamente, não tem desperdício de luz para o ambiente. Certo, mas um dispositivo que é focado em comunicação também precisa ouvir muito bem, né?
E aqui tem um detalhe na reportagem do CIOL que eu achei bizarro. Dar comando de voz na rua, com vento, trânsito, é horrível. O microfone capta a buzina e ignora a sua voz. É frustrante. Mas a Monaco alega ter resolvido isso ignorando completamente o som ambiente. Como funciona isso? O sistema de áudio deles é totalmente fora do padrão. Eles usam um microfone de condução óssea. E isso alimenta uma arquitetura que eles chamam de Typeless e Whisper Flow. Tá, e o que isso significa na prática? Significa que o microfone não está tentando escutar as ondas sonoras que viajam pelo ar. Certo. Deixa eu tentar fazer uma analogia aqui. Imaginem estar num show de rock, as caixas de som estourando, todo mundo gritando. Se alguém tentar falar com um assistente virtual pelo celular, o microfone comum só vai pegar o caos. Sim, só o barulho. Mas se o microfone estiver encostado no osso do nariz ou na bochecha, ele capta só a vibração mecânica das cordas vocais, certo? Perfeito, é exatamente isso. Ele sente a voz através do corpo antes dela virar som no ar. É como ter uma linha telepática com o assistente. A inteligência artificial consegue entender perfeitamente um sussurro no meio de um furacão. Isso resolve tanto o problema de entrada de áudio? É brilhante. E essa precisão física, é o alicerce para o resto funcionar. Porque a entrada de dados para IA tem que ser impecável. Além do microfone, tem a câmera, uma Sony IMX681 de 12.2 megapixels. 12.2, ok. E para processar o que essa câmera vê e o áudio da condução óssea, eles esconderam um processador Snapdragon AR1 Gen 1 na armação. E o mais importante desse chip é que ele inclui um ANPU, uma unidade de processamento neural, a Hexagon versão 7.3. Pera, uma NPU inteira rodando nos óculos? Isso me leva a uma questão bem estrutural aqui. Por que colocar tanto processamento local, correndo o risco de acabar com a bateria e fritar o rosto da pessoa? Historicamente, a indústria sempre tratou óculos como monitor passivo do celular, né? Mas depender do celular cria latência, cria atraso. Se a ideia é ter um software que reage na velocidade do seu pensamento, ter que mandar a imagem para o celular via Bluetooth, processar lá e devolver para os óculos... Quebra a ilusão. Destrói a instantaneidade. Mas essa decisão de hardware pesado só faz sentido quando a gente olha para o software da coisa. O grande diferencial não é o peso físico, é o MonoOS. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. O MonoOS é basicamente um sistema Linux inteiro no rosto de alguém. Pelo que eu vi, é baseado no kernel 5.10. Isso, é a primeira distribuição Linux feita do zero para óculos inteligentes. E a estrela do sistema é uma coisa chamada Agent Terminal, que tem conectores nativos para o Cloud Code, para o Codex e até para softwares gigantes de mercado tipo Unreal Engine, Blender e After Effects. É impressionante a integração. Mas a grande virada é que isso acaba com o conceito de aplicativo pronto. Hoje, a gente abre a loja, procura, baixa, instala 300 megabytes de pacote para ter uma calculadora. Como que o MonoOS subverte isso? O que é fascinante aqui é a camada de aplicativos baseada na linguagem Lua. No modelo tradicional, um app é um bloco de concreto fechado. Você baixa ele inteiro. No sistema da Monaco, graças aos conectores para os agentes de IA, o aplicativo simplesmente não existe, até você pedir. É a geração sob demanda. Exato. A IA pode gerar aplicativos instantaneamente sem precisar compilar. E eles ocupam um espaço ínfimo, coisa de 200 a 500 kilobytes de RAM. Nossa, de 200 a 500 kilobytes. Isso é minúsculo. O exemplo da cafeteria que a gente usou no começo é do portal Cielo, né? O estudante pede o aplicativo para converter a equação para código LaTeX em tempo real. Ele gera o código e o aplicativo é fixado na interface visual através de uma coisa chamada Vision Engine, que, aliás, usa controle por microgestos. E o ambiente visual ainda tem animações vetoriais fluidas por causa do Hive Animation Runtime. Sim, fica parecendo algo orgânico, não fica parecendo aquele texto chapado na tela. Fica super fluido sem pesar o processador. Mas olha, eu tenho que dar um passo para trás e fazer um questionamento. Isso soa incrível para desenvolvedor. Mas será que quem não sabe programar, quem não entende nada de código, vai realmente criar aplicativo conversando com os óculos? Ou isso é só um brinquedo super caro para nichos técnicos? Eu entendo o ceticismo e a fundadora da empresa, a Candy Yu, rebate isso direto na fonte oficial.
O que ela argumenta é que isso não é um brinquedo para gravar o almoço e postar na rede social. É uma ferramenta de produtividade pura. Certo. O ponto é que a linguagem natural virou o novo código. Se você sabe explicar o seu problema, a IA escreve o código por trás. A barreira técnica simplesmente evapora. Isso muda muito a dinâmica de trabalho que a gente tem hoje, né? Estamos saindo da época de arrastar mouse para uma era de delegação. A gente vira supervisor e a IA faz o trabalho braçal na nuvem. E os óculos viram essa superfície de controle constante. Exatamente. E sendo um ambiente de controle, o fato do MonOS ser totalmente aberto é vital. O SoundShopper destacou muito isso na análise deles. Eu li isso e fiquei surpresa. Totalmente aberto, tipo, dá para acessar a raiz do sistema? Totalmente. Os usuários podem conectar via SSH ou ADB e tratar os óculos como se fosse um servidor Linux normal que está ali na mesa. Todo o código vai estar no GitHub para auditoria pública. Caramba! E mais, o dono pode apagar todos os aplicativos nativos de fábrica e colocar só o próprio código. É um nível de transparência raríssimo nessa indústria. Ok, mas ter poder absoluto sobre o sistema e ter agentes programando coisas em tempo real na nossa cara é uma mudança gigantesca. Só que toda promessa esbarra na física, né? E na realidade comercial. Sempre esbarra. E aí os números começam a ficar mais pé no chão. Pois é, vamos falar de preço e prazo. O anúncio oficial diz que o preço é $399. Que é bem agressivo para essa tecnologia. Muito agressivo. Eles pediram uma reserva de $19 e o primeiro lote já esgotou. A produção em massa começa lá em Shenzhen em julho de 2026 e os envios em agosto. Mas o CEO apontou um limite físico que é meio que um balde de água fria. A bateria, né? A bateria é de apenas 300 mAh. Isso dá até 4 horas de tela ligada e 8 horas de uso dito normal. Se a gente está rodando agentes de IA continuamente, gravando contexto, gerando aplicativos visuais, 4 horas de tela não é muito pouco para revolucionar um dia de trabalho inteiro? É o calcanhar de Aquiles, sem dúvida. O limite físico da dissipação de energia, do calor gerado por esse Snapdragon R1, é real. Ninguém quer algo fritando na testa. Deus me livre. Então, para manter os 48 gramas e não esquentar, a bateria tinha que ser minúscula. Essas 4 horas de tela indicam que, no fim das contas, a geração de apps tem que ser muito pontual. Não dá para deixar o assistente ligado o dia inteiro projetando coisas porque ele vai apagar no meio do expediente. Isso já quebra um pouco a magia, né? Mas tem uma outra questão que eu acho até mais grave que a bateria. A questão da privacidade. Ah, sim. A câmera Sony de 12 megapixels acompanha o usuário continuamente. E não parece ter indicadores super óbvios de que está gravando ou analisando o ambiente. Ter agentes inteligentes lendo tudo que você vê o tempo todo. Isso gera preocupações imensas sobre dados e consentimento de quem está ao seu redor. Isso levanta uma questão importante, de fato. A Monaco, pelo que consta, sabe que isso é um campo minado comercialmente. O SoundShopper relata que ele já explora uma versão alternativa, sem a câmera frontal, que seria mais focada no mercado corporativo ou pessoas muito preocupadas com privacidade. Mas espera aí, sem câmera, como que a pessoa vai interagir com a interface se não tem o Vision Engine lendo os microgestos da mão? Eles passariam o controle para um Smart Ring, um anel inteligente. Ah, interessante. O usuário daria toques no anel para navegar nos aplicativos gerados, dispensar o que não quer mais ler, tudo de forma muito discreta. E além dessa adaptação do anel, eles já patentearam serviços para incluir lentes de grau direto no display de guia de onda. Eles têm até oftalmologista na equipe para garantir que funcione como um óculos médico real. Faz todo sentido, tem que abraçar quem já usa óculos para ter escala. Mas, sabem, juntando todos esses pontos da nossa análise, a gente percebe uma tendência muito clara aqui. Se conectarmos isso ao panorama geral, a inteligência artificial está deixando de ser só um chat escondido no computador, né? Sim, está deixando de ser uma aba no navegador para disputar a própria infraestrutura, o formato da computação como a gente conhece. É a transição da era dos ícones para a era da interface ambiental. O assistente vê o que você vê e age em cima disso. E se isso de fato se concretizar e virar padrão de mercado,
a necessidade de ter uma tela gigante no bolso ou na mesa vai diminuir drasticamente. Então, o que isso tudo significa? Bom, o Monaco Glass pode até não cumprir essa promessa toda agora em 2026. A bateria é um problema enorme, a questão da privacidade também. Mas ele aponta para o futuro. Exatamente. O hardware apanha um pouco hoje, mas o Mono S abre as portas. A gente está falando de um hardware super leve de 48 gramas que dá luz a uma ideia monumental. Agentes como Cloud Code ou Codex sendo a sua interface primária, criando ferramentas no piscar de olhos e jogando elas fora depois. Isso muda o que significa usar um computador. Muda de um processo de busca por ferramentas prontas para um processo de criação contínua, né? Exato. Mas tem uma reflexão final que eu quero deixar para quem está ouvindo hoje. Algo para a gente pensar. Manda. Se a gente está caminhando para esse futuro, onde uma inteligência artificial lê constantemente o nosso ambiente, gera as ferramentas instantâneas e projeta elas direto no nosso olho, até que ponto a nossa percepção da realidade vai deixar de ser nossa e vai passar a ser uma edição curada por um algoritmo? É profundo isso, porque ela escolhe o que te mostrar, né? Exatamente. O objetivo final dessas empresas parece ser levar a tela para o nosso rosto até o ponto da gente quase esquecer que ela existe lá. Tudo vira uma mistura entre o digital e o físico. E a pergunta que fica é: estaríamos dispostos a usar um computador no rosto o tempo todo, ditando a nossa visão do mundo? O desafio social vai ser muito maior que o desafio da bateria. Com certeza. Pessoal, muito obrigada por acompanharem mais essa análise aprofundada com a gente hoje. Continuem observando esses movimentos e até a próxima.